E se uma das histórias mais antigas, mais fundamentais que a gente conhece, não for exatamente do jeito que sempre nos contaram? Vamos mergulhar juntos numa ideia que pode, de verdade, mudar a forma como a gente enxerga as nossas próprias origens. Sabe, por séculos e séculos, a gente se acostumou com uma única narrativa sobre o começo de tudo, a história de Adão. Mas a questão é, será que essa é a única peça desse quebra-cabeça gigantesco? Isso nos joga direto numa pergunta que é, bem, fundamental. A espécie humana, ela começou mesmo, de verdade, a partir de um único homem? Talvez seja a hora da gente dar uma boa questionada no que a gente sempre tomou como certo. E o mais interessante é que, para essa pergunta tão complexa, a resposta que se apresenta é surpreendentemente direta. E bem ousada, por sinal. Essa resposta é um verdadeiro convite para a gente pensar fora da caixa, sabe? Ela nos desafia a olhar para a nossa história não como um ponto de partida único e isolado, mas sim como uma tapeçaria. Uma tapeçaria imensa, vasta e super complexa. Ok, então vamos lá. Se Adão não foi o primeiro ser humano, a pergunta que fica é, quem ele foi afinal? Qual era o papel dele nessa história toda? Pensa só. A cronologia tradicional coloca Adão ali por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Mas, quando a gente abre a linha do tempo completa do nosso planeta, a gente percebe que esse período é, literalmente, um piscar de olhos na imensidão da pré-história. E é aqui que a interpretação muda completamente. A proposta é que Adão não foi o originador, mas sim um sobrevivente. Alguém que emergiu de um grande cataclismo planetário para se tornar o ponto de partida de uma nova era, sabe? O progenitor de uma raça específica numa determinada região, mas não de toda a humanidade. Certo, se Adão não é exatamente o começo, então a nossa própria ideia do que é a história precisa ser repensada. Vamos ver o que isso significa na prática. Pensa comigo, todo o progresso intelectual e moral da humanidade, que a gente sabe que já existia muito antes da era cristã. Bom, esse tipo de evolução tão complexa simplesmente não brota do nada em alguns poucos séculos. Precisa de muito, mas muito tempo. Isso muda tudo. Adão deixa de ser aquele indivíduo que sozinho deu o pontapé inicial em tudo e passa a ser encarado mais como uma alegoria, um símbolo que representa as primeiras eras das sociedades humanas se organizando. Um marco num ciclo. E assim, a nossa história deixa de ser uma foto estática para se tornar o que ela realmente é, um filme. Um processo contínuo, cheio de ciclos, de transformações, de quedas e, claro, de recomeços. Uma jornada que está sempre em movimento. E é claro que quando a gente repensa o nosso passado de uma forma tão profunda, isso nos leva, quase que por obrigação, a olhar para frente, a pensar no nosso futuro como um coletivo. Aí a gente para e pensa, e se a pergunta sobre quem foi o primeiro não for, no fim das contas, a mais importante? E se existir uma questão muito mais urgente para a gente hoje? Porque no final, talvez o que realmente importe seja justamente isso, mudar o nosso foco. Tirar um pouco da energia do de onde viemos e colocar no para onde estamos indo. A grande questão passa a ser sobre o nosso caminho compartilhado daqui para frente. Porque a parte mais profunda, mais incrível da nossa história, talvez não seja apenas onde começamos, mas sim para onde estamos indo, para onde estamos evoluindo.